extraordinários! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Paula Silva com você. E você sabe que aqui nós temos quadros bem interessantes. Temos o quadro da entrevista, onde juntos nós vamos expandir a nossa mente, vai ter conhecimento, vamos dar boas risadas. Temos o quadro onde você pode enviar a sua carta virtual. No quadro Deixe-me Contar a Sua História, onde eu vou dar voz para a sua história. E lógico, não poderíamos deixar daquele quadro da mulherada que gosta de ter aquele look inesquecível, aquele look único e incrível, com o quadro O Look do Look. Então, fique ligado que hoje tem muitas novidades. Para dar um início do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, que é um pouco pesado, mas de uma maneira leve, com a doutora Raabe Ariza, que eu estou recebendo aqui com muita honra. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Paula. É um prazer ser convidada por você para participar dessa grande novidade, né, que é o seu programa. Com certeza vai ser de grande sucesso e eu espero poder fazer parte dessa história. E a área que a Raabe atua é a área trabalhista. Então, as pessoas falam assim, nossa, precisando falar com o patrão, isso. Chama a doutora Raabe. E é isso que eu quero saber. Então, a gente já dá o início ao nosso bate-papo, porque quando a gente fala da área trabalhista, tem muitas questões envolvidas, né, Raabe? Sim. E como que surgiu essa vontade, essa área trabalhista? Foi logo escolhida de início, quando você começou a atuar, ou surgiu no meio da sua jornada, no meio do seu caminho? Como que foi que surgiu esse amor pela área trabalhista? Sim. Desde a faculdade eu já tinha comigo que tinha um tema específico que eu gostaria de entender mais, porque eu já tinha pessoas na família que atuavam nessa área, que é a trabalhista, e aí eu tive esse interesse. Aí tive um professor muito técnico. Normalmente os professores, eles têm o condão de despertar na gente, né, a curiosidade sobre o tema. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Esse professor trouxe, na época, meu marido também já advogava na área trabalhista, e aí a gente uniu a teoria que eu pegava na faculdade com a prática que o meu marido tinha. E aí, com o tempo, eu consegui me consolidar na área. Hoje atuo somente na área trabalhista voltada para empregados e fazemos aí esse atendimento a nível nacional. Eu tenho clientes de todos os estados do país que me contratam hoje. E a gente vê muito dentro das empresas o trabalhador ele precisar desse apoio de uma forma muito segura. Que antes, na verdade, o pessoal tinha um pouco de receio, né, de ter isso, porque por conta do patrão, os direitos e deveres. Então, é muito legal a maneira que você traz esse conteúdo de trazer os direitos e deveres de ambos, só que de uma maneira leve e justa. Sim. E você percebe que as empresas elas estão aderindo realmente a esse cuidado com o colaborador, com mais intensidade, com mais cuidado? Com toda certeza. Eu acho que a partir após pandemia, que nós tivemos muitos problemas judiciais, as empresas começaram a se despertar e também nós tivemos a questão das redes sociais, que se despertaram justamente no momento de pandemia. Então, todo mundo foi para a rede social, inclusive os advogados, o que aconteceu comigo também. Comecei a atuar ali na área trabalhista, entregando para a população, que é a mais carente, né, vamos colocar assim, a população que não tem muito acesso a informações, principalmente desse nível, né, que trata de direitos, é um tema muito complicado. E aí, os trabalhadores hoje, eles têm muita informação na internet, qualquer rede social que você entrar, você vai conseguir encontrar informações, seja você o trabalhador que for, a área que for, sim, você vai ter um advogado para conseguir, você vai conseguir falar diretamente com ele, que é o que acontece comigo. A pessoa, de uma maneira leve. Exatamente, de uma maneira leve. Porque ele vai aprender aquilo ali. Não um advogado que chega lá, todo aqui ó, na pose, e começa a falar difícil que você não entende nada. O que você faz? Você passa o vídeo, você nem se interessa. Aí o seu direito acaba sendo uma coisa chata. E não é essa a ideia. A ideia é justamente o contrário, você entender que aquilo é completamente acessível a você. E às vezes o trabalhador não tem essa magnitude, né, de que ele tem ferramentas na mão dele também. E com relação às empresas, o pós-pandemia foi fortíssimo. Hoje a gente tem advogados especialistas que atuam somente para empresas
que fazem aí compliance, faz toda essa parte preventiva para que essa empresa não precise ser acionada judicialmente. E se acontecer de ser acionada, vai ser por um ajuste ou outro ali que ela também vai conseguir fazer com o tempo. Sim, mas é muito interessante para você que ainda não conhece o conteúdo da doutora Rabi, a gente fala assim que é de uma maneira leve. Sim. A gente estava até brincando aqui nos bastidores sobre isso, porque a gente dá muitas risadas com os vídeos que ela faz. Mas sem perder o profissionalismo, tá, gente? É uma maneira que nem ela falou, não são todas as pessoas que entendem os termos técnicos da área, né? Sim. E aí ela consegue falar para esse público que eles entendem que eles têm direito de realmente buscar o acesso ali dentro da empresa, a informação. E eu acho, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. E trazer isso, né, para sua rede foi muito interessante. Você sabe, Paulo, que eu tenho pessoas que chegam até mim e eu não precisei mover uma palha diretamente para aquela pessoa. Ela viu um vídeo meu, chegou na empresa e com aquele jeito, o brasileiro ele tem aquele gingado. Então ele chega, empresa, patrão, olha, eu fiquei sabendo de um direito assim, assim, assado. Que tal? Vamos organizar aqui? E as pessoas chegam até mim e contam, doutora, deu certo, eu consegui. E eu fico desse lado aqui muito feliz. Conseguiu o objetivo. Exatamente, porque esse é o objetivo, né? O advogado, você sabe quando a gente se forma na faculdade, quando você pega a sua OAB na mão, dos seus objetivos de vida é justamente trazer a educação para o povo. É uma das funções sociais do advogado. Uau. Então, a gente está aqui conversando numa mesa de bar e as pessoas querem saber. Você está na mesa de bar, você está num restaurante, você está numa festa. Tá lá, doutor, e aí? Que história assim? Como é que eu conheço um amigo. Isso. Um amigo do amigo meu está com problema assim. Exatamente. E aí, hoje, através das redes sociais, hoje eu tenho quase 95 mil pessoas que me acompanham ali, tenho mais de 1.500 vídeos. Então, assim, é muita informação na mão do povo, na tela, né? Aqui no celular. Muito! E de uma maneira muito leve, que aí você assiste ali 1 minuto, 2 minutos ali de vídeo e esclarece muitas dúvidas, e principalmente nessa área. Então, assim, é muito legal trazer essa inovação que está trazendo aqui hoje para as redes sociais, mas de uma maneira assim que as pessoas tenham esse acesso. E quantas pessoas talvez nem teriam isso se você não tivesse vindo dessa maneira, com esse conteúdo, né? Porque o pessoal olha lá, nossa, advogado, pelo amor de Deus, é muito caro. Porque vai olhar para o financeiro, não vai buscar os direitos, você vou chegar lá, já tem aquele preconceito. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Imagine uma mulher olhando para o espelho, mas ao invés de enxergar seu reflexo, ela vê as cicatrizes de sua história. Momentos de dor, de perda, de dúvidas e de medo. Para muitas de nós, essa cena é familiar. Carregamos as marcas de desafios emocionais e, às vezes, temos a impressão de que essas marcas definem quem somos. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code. E dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Tem muito disso também, né, Rabi? Tem muito preconceito. E às vezes a gente tem que quebrar aquelas ideias que o trabalhador, no meu caso, o trabalhador chega até mim já com aquela ideia, meu Deus, advogado é caro. Muitas vezes eu vou conversar, né, vou atender um cliente que não tem uma condição financeira estável. Sim. Então, o advogado é o último profissional que ele vai querer gastar o dinheiro dele. Ele vai gastar o dinheiro dele com outras coisas de uma alimentação, aluguel, outras prioridades. O advogado acaba sendo o último. E justamente o advogado trabalhista, voltado para empregados, a gente tem até uma maneira de cobrar pelos nossos serviços diferente de um advogado usual. Por exemplo, eu quero brigar por um processo de inventário. Eu estou com uma causa de inventário. A gente cobra de uma maneira, inclusive, diferente, para proporcionar a essa pessoa ter acesso ao judiciário. Então, isso hoje é muito possível graças a essas ferramentas, né? Flexibilizações.
Então, a Rabi não é o terror dos patrões, tá? A Rabi não é o terror das empresas. Inclusive, Paula, tem muito patrão que me acompanha nas redes sociais, me chama lá, doutora, olha, o que você acha disso? Está acontecendo isso na minha empresa. Olha. E eles pegam as informações ali. Por aqui na cidade mesmo, às vezes eu entro num lugar, eu acompanho você, eu pego dicas sua, aplico aqui na minha empresa, porque são dicas para dia a dia. Não é nada assim fora da realidade, é tudo coisas do nosso dia a dia, que qualquer empresa pode pegar essa dica e aplicar para ela lá. E para evitar futuros problemas também, desconforto até para a empresa, então de repente eles não tinham essa orientação, eles conseguem ter isso com você. Então isso é legal também eles terem acesso. Então não é o terror dos patrões, não é o terror das empresas, na verdade é uma orientação para que ambas as partes estejam ali tranquilas, trabalhadas, né? Existem essas horas trabalhadas, que deu uma polêmica há um tempo atrás, né? Sim. Meu Deus, como que foi essa polêmica? Você teve bastante processo em relação a isso, as horas de horas extras? Sim, hoje... Como que lida com isso? Os processos de horas extras são um dos temas que mais a gente recebe no nosso escritório hoje. Trabalhei demais e não recebi por aquela hora extra feita, né? Então... recebo muita pergunta, eu abro muita caixinha de perguntas lá nos meus stories. E aí muita gente manda assim, doutora, eu trabalho de tal a tal hora, tá certo isso daqui, doutora? E muitas vezes não está certo. Em outros casos, está dentro da normalidade. Eu acabo explicando para a pessoa, não, tá tudo certo, a empresa não tá Porque tem que estar dentro da diretriz de cada empresa, existe uma quantidade de horas, é isso? Só pra gente entender. A própria CLT, a própria Constituição Federal, ela estipula que nós não podemos ultrapassar de 44 horas semanais, tá? E o que daria aí 220 no mês, vamos colocar assim. E aí tudo que você... e tem um detalhe, por dia também, a gente tem o limite de jornada diária. Eu só posso trabalhar 8 horas, sem a gente contar o horário do almoço, que em regra 1 hora, você trabalha até 8 horas ali, e você pode fazer até 2 horas extras por dia. Tudo o que for a partir da 8ª hora, a empresa vai ter que pagar para você com um acréscimo de 50% aquela hora trabalhada. Então, eu estou lá na minha 9ª hora de trabalho, eu vou receber o valor da minha hora normal, acrescida de 50%. Né? E aí, também tem outros casos que há extrapolação do limite semanal, né? que é o... Segunda a sexta. Isso. E às vezes também no sábado. Porque se a gente for pensar numa jornada semanal, a gente pensa ali de segunda a sábado, em regra. Porque aí daria as 4 horas, as 44 horas no total. 4 horinhas no sábado e as 8 horas na semana. Né? Algumas empresas fazem o quê? Tiram um sábado, a jornada da pessoa continua 44, mas ela dilui essas 4 horas durante a semana. Inclusive, acontece muito. E às vezes as pessoas acham, eu trabalho só de segunda a sexta. Não, na verdade, você já está pagando sábado na semana. Isso não é hora extra. Então, veja cada tema, a quantidade de detalhes. E, Paula, se você visse a quantidade de pessoas que não imaginam que isso... não são orientadas, né? Exato. E empresas também que não sabem qual é a forma correta de aplicar, de fazer essa divisão, essa distribuição de horas na semana. Isso daí, se você não faz corretamente, a empresa que não consegue fazer corretamente, depois judicialmente a gente consegue invalidar todo esse sistema de compensação de jornadas. E aí vem uma paulada financeira naquela empresa. E aí, muitas vezes, a empresa que está no começo, às vezes já recebe um processo trabalhista. E aí já fica totalmente desestruturada, financeiramente falando, porque ela vai ser condenada, ela vai ter que pagar. Se não, a penhora de bens, se não encontra bens da empresa, vai nos bens dos sócios. Existem diversos instrumentos hoje que são possíveis a gente usar dentro da esfera jurídica, né, para fazer a pessoa receber o valor que ela ganhou ali na justiça. Então, o correto realmente é todas as empresas ficarem mais uma orientação, todas as empresas terem esse departamento jurídico para que tenha orientação tanto para os empresários quanto para os colaboradores, para que haja um comum acordo aí, que não tenha nenhum desconforto, porque existem as horas corretas para trabalhar, as horas extras, né? Exatamente. E não dá aquele desconforto no final do mês, porque sempre tem, que são 6 dias trabalhados, aí a folga, né? No 7º descansa. É isso, doutora? Exatamente. Se até Deus descansou no 7º, o trabalhador também tem direito de descansar. Isso é muito interessante, né? Porque algumas empresas montam escala de trabalho com
dias que ultrapassam ali de 6. Então, lembra não sei se vocês ouviram falar daquela polêmica da escala 6x1, que o Brasil tá ali tentando modificar, tem um grande movimento tentando fazer cair essa escala. Por que a gente tem essa discussão sobre a 6x1? Porque a 6x1 é a escala que mais demanda do trabalhador, porque você fica 6 dias direto trabalhando sem folga, vai folgar no 7º. Isso já é o limite que a gente pode aqui no Brasil, porque no 7º você tem que descansar. E aí é aquela questão das escalas. Algumas empresas montam escalas e a pessoa acaba trabalhando 7, 8, 9, 12, 15 dias sem folgas. Exatamente. Isso daí depois, na justiça, o que a pessoa vai fazer? Vai pedir todos aqueles dias que ela tinha que ter folgado e não conseguiu. E ela pede o dia em dobro. Ou seja, a tua conta já aumenta muito. E teria que ser pago como hora extra. Se passar do 7º dia, trabalhou no 7º dia, ao invés de descansar, é uma hora extra. Sim, o dia todo. Só que normalmente essas empresas, elas não fazem esse pagamento. Elas fazem uma troca ali de dias, né? Olha, depois para você folgar no domingo, você precisa entrar nessa escala. Só que essa escala, ela não é permitida no Brasil. Nós não temos permissão. Então, por isso que depois a empresa, judicialmente, ela vai ser condenada a pagar exatamente aquele dia que a pessoa tinha que estar folgando e não folgou. Então, é algo muito sério. A escala de trabalho precisa, porque isso impacta, Paula, depois, lá na frente, no quê? Num trabalhador esgotado mentalmente, fisicamente. Isso. E hoje nós temos uma questão muito importante da norma regulamentadora número 1, que diz exatamente sobre as empresas, a partir de maio desse ano, terem a obrigação de fazerem uma avaliação de risco psicossocial que o trabalhador tem ali dentro. Então, por menor que seja, pode ser o barzinho do seu Zé lá da esquina, ele precisa fazer essa avaliação de risco. O que está acontecendo aqui no meu ambiente de trabalho que pode trazer um risco? Isso a gente pensa muito em vendedores por conta de metas. Sim, você tem que bater metas. Concessionárias, né? Isso, exatamente. Investimentos, onde estão trabalhando. Exato. É que você falou de metas, né? Quando isso. você tem que... Você fica ali... Esgotamento. Exatamente. Então, eles têm que ter um departamento de saúde mental dentro das empresas. Precisa fazer essa avaliação. Existem hoje empresas que fazem somente esse tipo de serviço e que vão trazer ali para aquela empresa, olha, a sua empresa tem risco tanto de problemas de saúde física do trabalhador, como também essa questão de saúde mental. Então, fique atento, porque você precisa tomar medidas aqui no seu dia a dia que diminuam esse impacto que você pode ter lá na frente. E aí, hoje, um dos grandes temas também que entra muito no meu escritório é a questão de doença ocupacional. Isso que eu ia perguntar agora. O trabalhador sai, muitas vezes, doente. Então, como que a gente faz, né, para fazer justiça frente a uma atitude dessa? As empresas, hoje, elas precisam trazer um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, ela precisa cuidar para minimizar riscos de doenças, de acidentes, qualquer tipo de problema ali na saúde do trabalhador, né? E aí, quando ela não cuida dessa parte de uma maneira efetiva, quando ela é negligente, quando, às vezes, o trabalhador chega até reclama, olha, patrão, está acontecendo isso e isso, eu estou sofrendo assédio, eu recebo muito caso, Paulo, de pessoa que passa coisa dentro da empresa e que fica ali de mãos atadas, porque não tem um suporte. E aí, isso, judicialmente, se transforma em indenização. Porque esse trabalhador fica doente e vem na empresa. E como que esse colaborador consegue ter essa prova no caso do assédio? Qual que seria uma orientação, já que a gente está falando sobre esse assunto, né? Adentrar tanto esse de assédio quanto da saúde mental, e você perceber. Qual que seria a primeira orientação a ele como colaborador de ter essa prova, um respaldo para falar, não, realmente é aqui dentro que está acontecendo isso? Exatamente. É uma das mais difíceis de conseguir prova, é quando a gente fala de assédio moral, quando a gente pensa em algum tipo de violação ali, a própria integridade, a própria privacidade, intimidade daquele trabalhador. Como eu faço prova? Porque normalmente o assédio, ele vem velado, ele não vem descarado aqui para você. É quando você está sozinho no canto ali, alguém chega e te fala alguma coisa. Não necessariamente chefe, viu? Tem colega de trabalho também que faz assédio. Isso, e o assédio na Justiça do Trabalho independe se for de um acima ou um par ser um colega de trabalho. Também pode ser caracterizado. Então, o trabalhador, ele precisa ter meios de fazer aquelas comprovações. Pode ser gravação de áudio, que hoje é permitido, né? Tem
tem um tabu, um mito, digamos assim, que você não pode gravar conversa aqui. Eu tô conversando aqui com você. Sim, eu vou buscar meus direitos, vou buscar meus direitos. Pego o meu celular aqui e começo a gravar a nossa conversa. Tá. Né? Isso é possível. Então, as empresas precisam também ter esse cuidado do que vai falar para o funcionário, tomar cuidado com o que fala, porque às vezes a pessoa pode gravar e isso serve como meio de prova lá na justiça, depois no processo. Né? Então, quando são questões mais veladas, ou ela vai precisar ter uma testemunha que diga, olha, eu já vi, estava lá no cantinho, mas eu vi sim, acuava a pessoa, chamava ela na sala, fazia determinadas práticas, né? E ele vai conseguir contar. Sim. Ou às vezes ela não viu, mas ouviu. A gente está aqui na sala, tem uma salinha ali do lado, ou de vidro. Tá eu estou vendo ali. Tudo, entendendo tudo que está acontecendo ali. E pode ser até um desrespeito também dessa liderança em relação a palavras também, né? Exato. Denegrir. Não é só sexualmente falando, mas verbalmente algumas palavras. Né? Isso. Então, por isso que é muito importante que as empresas saibam quem são os seus líderes e o que esses líderes estão fazendo no dia a dia. Uma empresa que coloca funcionário para trabalhar lá dentro e aqueles cargos que são os que elas têm que ter mais próximo ali delas, né? Que seriam o líder, o supervisor, o gerente. Ela tem que saber o que está acontecendo. Ela tem que saber o que cada um faz ali dentro. Porque, às vezes, uma atitude daquela pessoa que ela confiava põe tudo a perder. E ali, independente de quem está fazendo, todo mundo que trabalha ali dentro, que é responsabilidade da empresa, a responsabilidade cai de maneira objetiva para a empresa. Então, isso pode se transformar também em um impacto financeiro muito grande. Tem que ter muito zelo. Gente, vocês estão anotando todas essas informações? É muita informação que é para a empresa, mas também para o colaborador. Sim. Então, assim, são direitos e deveres de uma maneira bem explicativa para você colocar em prática. E se você tem dúvida, procure um profissional da sua confiança, porque realmente precisa ser feita essa investigação, caso esteja havendo algum tipo de abuso, né? De alguma violência verbal. E uma outra polêmica que a gente já ouviu falar é sobre as câmeras dentro dos banheiros nas empresas. E isso ainda tem essa discussão ou já foi feito? Porque é meio estranho, né? Você fala, não, tem que ter uma câmera dentro do banheiro. E como que é? Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. Não adianta a empresa querer colocar câmera dentro do banheiro, dentro de vestiário, câmeras dentro de refeitório, de modo que capte imagem daquele funcionário que está se alimentando. Muitas vezes a gente se alimenta, eu tô aqui mexendo o nariz, tô aqui mexendo a orelha, coçando. É a minha intimidade, é o meu momento de intimidade. A empresa não pode colocar câmeras, principalmente com áudio. Câmera sem áudio já é errado, com áudio pior ainda. Isso pode trazer condenação de danos morais na justiça. É terminantemente proibido. Mas a empresa pode sim, com zelo e cautela, desde que notifique ali todos os seus trabalhadores, né? Olha, nós estamos instalando câmeras, inclusive com áudio, aqui na produção, por exemplo. Vamos pensar numa empresa. Estou colocando, porque se der algum problema aqui, eu tenho onde captar a informação. Eu tenho como saber de onde aconteceu esse problema. Tudo bem, ok, sem problemas. Ali pode. Inclusive, pode pôr até com áudio. Pode então, colocar. Lugares, pode. E aí, claro, desde que notifique o trabalhor, né? O que não pode realmente é dentro dos banheiros, dentro de vestuário e refeitório. O vestiário, inclusive, quando você está ali, né, fazendo a troca de roupa no armário, você tem os armários, normalmente são fechados com trancas, cada um tem o seu espaço. E a sua chave também, né? Cada um tem o seu espaço e tem a sua chavezinha. E aí ele pega a chavezinha dele, abre, pega tudo e se troca
ali dentro mesmo. Se ele se troca ali dentro mesmo, não pode. Agora, situação diferente seria se ele tá naquele ambiente que tem um armarinho, ele pega tudo e vai no banheiro ali do lado, sem problemas. Porque a empresa tá fazendo o quê? Eu tô cuidando para não haver nenhum tipo de furto aqui dentro da empresa, alguém arrombar aqui, ou às vezes esqueceu aberto, Até o faz outro vai sentido, ter. né? Faz total Faz sentido. exato. Então, a empresa precisa organizar. Se a empresa consegue organizar tudo isso, ela consegue aplicar essas medidas para próprio zelo dela, Sim, porque depois ninguém vai poder lá na frente falar, me furtaram dentro da empresa e a empresa não cuida da segurança no ambiente de trabalho. Então, são todos detalhes que fazem total diferença ali no dia a dia. Que aí pega para eles também o direito, não, peraí, a gente tem as câmeras tudo certinho, mas eu vi que são pequenos detalhes que muitas empresas não se atentam a isso. Não, vamos fazer de qualquer jeito, eu sou o dono da empresa mesmo, eu faço do meu jeito, e não é assim. Porque afetam outras pessoas, né? Exato. E essa do refeitório eu não sabia. É muito interessante. Muito interessante. Inclusive, essa questão, né, de eu sou o empresário, eu vou fazer do modo como eu entendo que é melhor para o meu ambiente aqui. Sim. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que você está fora do que a legislação te permite, você já está no risco. E o trabalhador, enquanto ele está ali dentro daquela empresa, enquanto está tudo bem, ele às vezes vai aceitando aquela situação. Às vezes ele não sabe que ele tinha determinado direito e que não está sendo pago, por exemplo, não está sendo cumprido. Sim. Só que ninguém fica, né? A gente consegue ter formas de ter insights na vida, como, por exemplo, rede social. Eu vi o advogado falando tal coisa. Nossa, mas está acontecendo isso na minha empresa. Pronto, levantou a pulga, colocou a pulga atrás da orelha aqui. Já era. A hora que ele sai daquela empresa, ele fala, poxa, será que minhas verbas rescisórias estão sendo pagas corretamente aqui? Será? Porque se eu já desconfio que tinha coisa errada, aí que surge esse interesse dele, eu vou atrás dos meus direitos. E aí, às vezes, ele chega com uma dúvida desse tamanho assim, ó. É quase nada. Só que aí começa a conversar, você vai orientando, e os vídeos também acabam orientando de uma maneira muito tranquila. E são vários assuntos ali que você aborda que com certeza é o dia a dia, porque você sempre está repetindo os assuntos ali, né? Dando risada, né? Os temas mais repetidos são os que mais bombam. E os mais sérios, né? Aí vem a Rabi lá com um jeito um pouco mais tranquilo para poder falar, e aí o colaborador se sente à vontade, e você deve receber bastante mensagens fora da caixinha, literalmente, né? Literalmente fora da caixinha, mas para uma orientação maior. Então, isso que é muito legal, essa orientação que você dá para realmente o colaborador se sentir seguro e saber que ele tem esse direito também de ser um bom colaborador. Exatamente, saber que ele tem direito também. Né? Porque tem muita gente que chega até mim, Paulo, e fala assim, doutora, eu tenho direito disso aqui. A pessoa já chega afirmando que ela tem direito daquilo. E aí, eu tenho muito tato para falar com qualquer pessoa que venha conversar comigo, mas eu vou conseguir me posicionar com ela e vou dizer, olha, essa parte aqui que você está falando não é bem assim. Isso daqui a gente não tem como brigar por isso. Calma lá. Exatamente, calma lá. Nós não vamos aqui nos aventurarmos juridicamente por uma questão que não tem como ser solucionada judicialmente, porque a empresa está cumprindo a norma, né? Então, os meus clientes sabem, todos que entram no meu escritório, eles sabem, olha, nós vamos brigar por esse direito. Esse aqui não dá, não. Já te conhece, já sabe. Já sabem. Como que você trabalha, Exato. Como funciona, tudo E é certinho. engraçado que muitos chegam e falam assim, doutora, eu vi aquele seu vídeo lá e eu tô acontecendo isso aqui comigo. Então, é o dia a dia. O dia a dia deles está retratado no perfil da rede social do Instagram. É muito legal, porque realmente as pessoas conseguem acessar, porque às vezes as pessoas não conseguem nem ir no escritório, né? Não vou lá, o que a doutora vai falar pra mim? Não vai dar muito certo. Exato. É o que a gente falou no início, vai defender o patrão. Então, a maneira que você está trazendo é muito legal, muito gostoso. E sobre tudo isso que a gente está falando, Rabi, qual foi o seu maior desafio nessa área trabalhista? Teve algum desafio? Acho que deve ter vários, né? Muitos. Muitos desafios nessa área trabalhista. Mas um que você realmente fala, nossa, esse foi um desafio. Eu falo assim que tem uns de estimações, né? Aquele de estimação que realmente marcou. Qual que foi para você? Olha, claro. Se você puder, lógico, compartilhar com a gente. Vou compartilhar, com o maior prazer. E hoje eu encaro isso como um problema superado. Hoje são outros desafios, mas
o início da minha advocacia foi... Meu Deus, eu vou desistir disso daqui. Isso daqui não é para mim, eu não vou dar conta. Porque eu não tenho clientes. Um advogado vive do quê? De clientes. Se ele não for conhecido, se ele não for procurado, como que ele vai sobreviver? Como que ele paga contas? Porque o advogado, ele, logicamente, vive de honorários que ele vai receber do cliente. Como que eu faço? Eu não tenho cliente. A prospecção de clientes foi o maior desafio na minha advocacia como um todo. Eu não vim de uma família que tem um escritório montado e que todo mundo já conhece, né? Quando você está numa família assim, é muito gostoso, porque você já entra ali, poxa, os clientes já estão aqui na minha mão. Mas comigo não foi assim. Então, eu tive que, de alguma maneira, encontrar a minha fonte de clientes, né? E aí, como que tudo aconteceu? Eu falei assim, eu vou utilizar as redes sociais, justamente a gente estava no período de pandemia. Por quê? Primeiro de tudo, não adianta eu querer cliente sem que o cliente saiba que ele tem aquele direito. Primeiro eu preciso educar as pessoas, primeiro eu preciso cumprir essa função social do advogado, que é dizer o direito da pessoa de uma forma simples. Despertar ele ali para isso, exatamente, né? Porque aquele senhorzinho que trabalha em algum lugar de uma maneira muito simples, que recebe um salário mínimo, não vai entender nada se eu falar que é difícil. Ele não sabe nem por que continuar ouvindo um vídeo ali que está falando difícil. Não tem um motivo. Não vai nem entender o termo que você está falando. Isso. E aí, de uma maneira mais simples, num linguajar muito claro para as pessoas, eu consegui, com muita paciência, muita resiliência, foram anos trabalhando com redes sociais, né, trazendo essa informação. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu adquiri, né, eu cheguei no patamar de liberdade financeira e liberdade geográfica também, graças a estender, primeiramente, a mão para as pessoas. De nada adianta você já querer começar lá em cima. Você tem que começar do começo, do zero, de maneira humilde, de forma humilde. Porque se você não tiver, primeiro de tudo, aceitar o seu lugar. Eu sou e estou neste momento da minha vida. Não tem como eu mudar isso. Não existe algo que eu possa fazer para facilitar. Então, vou ter que passar pelo caminho das pedras. É o processo. Exatamente. É o processo. E graças a Deus, hoje, inclusive, o meu marido, ele também trabalha comigo hoje. A gente tem o nosso próprio escritório, graças a todo esse trabalho que nós tivemos em conjunto. Eu digo que sempre foi em conjunto, porque, Paulo, os primeiros vídeos, as primeiras postagens, não tinha uma curtida. Eu falava pra parede, cri, cri, cri. Mas tava ali, né? Firme e forte. Meu marido vinha curtir todas as minhas postagens. O maior apoiador. O maior apoiador. O maior apoiador. E ele é dessa área também, ele hoje também com você, os dois trabalhistas. Exatamente. Ele trabalhou por muitos anos em um grande escritório aqui da cidade, muito renomado, e um escritório especializado em empresas. Então, ele tem muita experiência com empresas, né? E aí, ao longo do tempo, nós precisamos sair da zona de conforto. É que nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Exato. Ele chegou num nível também de precisar sair dessa zona de conforto, e nós vimos que conseguiríamos formar uma dupla. E hoje a gente atua conjuntamente, né, em muitos casos. Eu digo que hoje ele é o estrategista processual dentro do escritório, e isso faz toda a diferença, porque você trabalhar de forma especializada em uma área. Então, quem chega no meu escritório hoje fala assim, doutora, eu cometi um crime aqui, eu preciso de um advogado criminalista, você pode me ajudar? Eu vou falar, olha, comigo não. Não é a minha área. Não é a minha área, é capaz de você sair preso daqui, cuidado. Eu já indico a pessoa, o parceiro da minha área, um parceiro de área, né, de atuação, sim. que vai tratar aquele caso com especialidade. Alguém que chega, casos de família, pensão, divórcio, eu vou indicar o meu parceiro. E aí a gente faz muita essa troca, né? Às vezes um colega advogado, doutora, pega esse caso para mim, trabalhista. Sim, a gente atua com parcerias também. Quanto mais especializado você for na área que você atua independente... Vai se tornar referência, exatamente. né? O nosso objetivo é, sim, se tornar referência, não só a nível municipal, estadual, a nível nacional. E nós já temos hoje uma gama de clientes muito grande no Brasil todo, e vejo que nosso potencial é de subir, graças a Deus. E sempre com esse objetivo, né? Quanto mais você estende a mão, mais Deus... ver você... É o servir. Exatamente. Esse é o grande segredo da humanidade. É isso aí.
Bom, estamos indo para a finalização do nosso bate-papo, mas antes, gostaria de agradecer você, Rabi. Obrigada mais uma vez de ter aceitado o convite. Sei que na sua agenda aí tá bastante audiência. Sim, os colaboradores querendo os direitos, as empresas, isso é muito gostoso. Então, muito obrigada por aceitar o convite. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um versículo, algo que você sente no coração para a nossa audiência aqui que está nos assistindo. Primeiramente, foi um prazer vir ser convidada por você, uma pessoa conhecida aqui na cidade de Limeira e que todo mundo tem só o que a falar de bem, né? Só temos bem a falar de Paula Silva. E graças a Deus por esse convite, que deu certo de vir aqui participar. A minha mensagem para a sua audiência, Paula, é que independente se você é um empresário, independente se você é um trabalhador, saiba que nós estamos em um país que tem muitas leis que precisam sim ser cumpridas. E você, empresa, não deixe de procurar um serviço especializado para que você consiga ali tirar as suas dúvidas, consolidar a sua empresa e não ter problemas futuros, porque um processo pode acabar com o seu negócio, financeiramente falando. Então, tome muito esse zelo. Às vezes, algum investimento que você faça inicial ali pode te evitar milhares de reais lá na frente a ser pago judicialmente. E para o trabalhador não tenha medo de ir em busca dos seus direitos. Antigamente tinha-se muito um mito de que o trabalhador que vai atrás dos seus direitos fica com a carteira suja, e isso é um mito. Se você se sente, de alguma maneira, se você se sente de algum modo ali incomodado da forma como você é tratado ou de situações que acontecem ali no seu dia a dia que você vê que não estão respeitando os seus próprios direitos, não se sinta incomodado, não se sinta errado de ir em busca do que é seu por direito, do que a própria lei já te garante. Muito obrigada, que orientação. Anotem tudo, porque tem muita coisa que eu fiquei sabendo aqui, que eu descobri, e é muito gostoso isso, a gente ter essa orientação de uma forma muito leve, de um assunto tão sério e tão necessário. Obrigada mais uma vez, Rabi, e até a próxima. Muito obrigada. O amor pode resistir às mudanças do tempo? Ela sente que perdeu não só o corpo de antes, mas também o desejo do marido. Será que ainda há volta? Depois do intervalo, você vai conhecer essa história comovente. Não saia daí! Quer ter uma experiência inesquecível com a sua família? Então você precisa conhecer a Marina Porto Valente. Imagina saborear pratos deliciosos com a vista espetacular da represa de Nazaré Paulista. No Porto Valente, você encontra clássicos como o torresmo valente, crocante e irresistível, o refrescante ceviche de tilápia e muitas outras porções e refeições. Tudo isso acompanhado de caipirinhas e drinks feitos na hora. Venha conhecer o lugar ideal para curtir bons momentos com amigos e família. Ficou com água na boca? Então, tá esperando o quê para conhecer a Marina Porto Valente? Ela fica localizada na rodovia Dom Pedro, quilômetro 44. O restaurante ele está aberto de sexta a domingo e feriados. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Antes, ela se sentia linda, desejada, mas a maternidade trouxe mudanças no corpo e no casamento. Agora, o silêncio do marido pesa mais do que os quilos a mais. Será que o amor pode sobreviver a isso? Hoje, no Deixe-me Contar a Sua História, conheça o desabafo de uma mulher que o tempo mudou. E se você também tem uma história para contar, mande sua carta virtual aqui pra gente no e-mail paulasilva@68medias.com.br e quem sabe ela pode ser compartilhada aqui no nosso quadro Deixe-me Contar a Sua História.
Agora, vamos ler a carta virtual de hoje. Paula, graças ao seu programa, tomei coragem para compartilhar a minha história. Meus olhos estão cheios de lágrimas enquanto escrevo. Meu coração apertado, mas, por favor, me escute. Essa dor sufocante está me engolindo dia após dia. Antes de engravidar, eu me sentia linda. Meu corpo era forte, meu reflexo no espelho me orgulhava. Eu gostava de me arrumar, de sair, de me sentir desejada. Meu marido me olhava com admiração, com desejo, eu me sentia viva. Mas a gravidez mudou tudo. O corpo que eu tanto cuidava se transformou. Hoje, estou com 20 quilos a mais, algumas estrias, flacidez e junto com essa mudança veio o cansaço. A exaustão de noites mal dormidas e uma rotina que me consome. Eu tentei voltar, tentei recuperar o foco, mas a cada tentativa, um novo obstáculo. A academia parece tão distante, meu ânimo é tão pequeno e ele mudou. Meu marido mudou. Antes tão carinhoso, tão presente, agora é frio, distante. Me olha, mas parece que não me enxerga. Me toca, mas sem o mesmo desejo. E o pior é que eu sei o motivo. Eu vejo nos olhos dele, no silêncio das noites, na ausência de procura. Ele não me deseja mais. O corpo que antes era um convite, hoje é um peso. Eu me pergunto se a culpa é minha. Se eu deveria me esforçar mais, lutar mais, ignorar o cansaço e me arrastar para a academia, para tentar ser de novo quem eu era. Mas e se eu nunca mais for aquela mulher? E se ele nunca mais me amar como antes? Queria ter coragem para perguntar, porque o amor dele estava tão ligado ao meu corpo. Mas eu me calo. Me calo porque tenho medo da resposta. Me calo porque, no fundo, talvez eu já saiba o que ele vai me responder. Assinado, uma mulher que o tempo mudou. Bom, realmente você passou por um processo da maternidade e aquela mulher que um dia, antes de engravidar, existiu, já é uma nova mulher. Então, que você consiga despertar essa nova versão sua, você consiga olhar no espelho e refletir essa nova mulher. E faça por você. E uma outra dica, um outro conselho, faça uma ação de cada vez. Você falou de ir para a academia, você falou de cuidar do seu corpo, você falou de realmente reacender essa chama no seu casamento. Mas comece por partes. Comece realmente procurando um profissional, talvez uma terapia, procurando um profissional da área realmente para você ter uma alimentação diferente, grupos de apoio de mulheres que estão passando pelo menos o processo da maternidade com o bebê, com essa mudança, ela faz parte. As marcas trouxeram para você o seu bem mais precioso, que é seu filho. Então, é possível, sim, você reacender essa chama da sua autoestima. Faz por você. Primeiro por você, depois pelos outros. E fique agora com o quadro O Look do Look. Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais?
Olha, você precisa da melhor equipe. Então, a 6x8 Mídias, esse número que está aparecendo aqui abaixo, entre em contato com eles. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação. Inclusive, se você quiser fazer um programa que nem o meu também, precisa do acompanhamento deles. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Ai, meu Deus, será que essas peças vão se combinar? Essa cor com essa cor, se é jeans, se é tecido, eu não sei. Tô em dúvida. Ai, meu Deus, e agora? Usar colorido, usar só o neutro? Ai, quantas dúvidas! E se você também tem dúvidas sobre o que combinar, cores, tecidos, o quadro Look do Look com certeza é para você. Então, eu já estou convidando para participar com a gente, porque, daqui a pouco eu vou receber uma convidada muito especial nessa primeira temporada, que vai dar dicas incríveis sobre montar um look do look de uma maneira muito leve e potencializar o feminino e a sua autoconfiança. Então, vamos lá? Já vou apresentar a minha convidada especial. Lívia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. É um prazer sempre. Mais um encontro. Mais um. Ai, que delícia. Sim. Eu já tô colocando em prática todas as dicas, inclusive, mais peças que você deixou aqui como dicas, eu já tô usando de uma maneira diferente do que você deixou aqui pra gente. Olha que ótimo. O look do look. O look do look. Ai, que delícia. E você percebeu que as mulheres estão se movimentando? Sim, percebi. Usando, elas estão aceitando esse desafio. Nossa, isso é maravilhoso. Ai, que delícia. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema monocromático. Sim. Como que é isso? Eu fiquei em muitas dúvidas, eu tive muitas dúvidas aqui agora há pouco. Qual combinar, qual cor, qual tecido. Sim. Então, assim, vamos falar um pouquinho com ela sobre isso, o monocromático. O que você trouxe aqui pra gente hoje, Lívia? Mostra aqui pras meninas. Hoje eu trouxe essa cor. Tá. E o que é o monocromático? É uma cor só, uma cor única, que não necessariamente precisa estar idêntica. Veja, a cor dessa blusa não é idêntica da calça, mesma coisa do blazer, mas você percebe a harmonia que existe entre elas? Como elas são próximas? Então é a base monocromática, isso. Quando a gente fala, então é bom a gente estar... Isso. Que legal. Aqui é uma base monocromática e acabou que esse blazer ficou muito próximo também dos tons. Eu amei. Não é? E o porquê do monocromático? Que estilo que fala sobre ele e que normalmente a gente acaba aderindo? É o estilo elegante. Então, para você trazer mais elegância para o visual, para você que quer alongar a silhueta, ficar com a aparência de mais alta, o monocromático é muito indicado. E não precisa necessariamente o blazer, a terceira peça, ser da mesma cor ou uma cor próxima, a não ser que você queira. Mas você pode colocar um ponto de cor, como aqui, no calçado. Tem o escarpin no tom fúcsia e tem aquela sapatilha que é muito bonita, um bicolor, né? Tem duas cores. Então, você pode usar também se você quiser trazer algo mais discreto para o visual, mais clássico, né? E outra ideia seria com essa terceira peça, combinando com o escarpin. E ainda que nessa peça um pouco mais clara, eu poderia agregar a minha sandália, por exemplo? Sim, poderia. Você percebe que tá a base monocromática e veja, o tecido não é necessariamente igual, mas combinou. Nossa, não é? Dicas valiosíssimas, porque é uma base, vamos dizer assim, essa blusa aqui é uma regata bem... A maioria das mulheres tem uma regata em casa. Sim. E dá para poder fazer isso. Nossa, dá, gente, com certeza. E os acessórios, que eu sempre falo que são a cereja do bolo. Então, um colar da cor que você preferir, seja prata ou seja dourado. Aqui eu escolhi esse cinto para combinar com o colar, para dar um destaque no visual, entendeu? E poderia ser um colete, por exemplo. Poderia. Aqui uma base monocromática e um colete com uma terceira peça. Com certeza. Incluir um tênis também. Eu sempre vou falar do tênis. Pode ser um tênis. Eu sempre vou falar do tênis. Sim, pode ser, Daria para colocar. Daria, com certeza. Ó, eu, por exemplo, eu estou com esse colete e com a calça. É um look monocromático e optei pela camisa branca para dar um destaque por baixo. Então, nesse caso, o monocromático ficou na parte de cima. Tá. E o escarpin, que também tá do mesmo tom. Nossa,
Você também. Eu tô, gente. Eu tô de uma base branca, né? A nossa pantalona, porque igual a Lívia sempre falou, que a pantalona você consegue colocar com um escarpão, com uma sandália, que essa minha sandália é bloco, e com o tênis. Então é muito versátil. Sim, muito. Então, abrir o guarda-roupa. Tem um evento de última hora, monocromático? Monocromático, vai funcionar. E bolsa? Aqui. E claro que, Paula, essas ideias elas podem ser adaptadas de acordo com o gosto e o estilo pessoal de cada mulher. Sim. Então vamos supor que ela não goste desses tons. Ela percebe que não fica bonito no tom de pele dela. Ela pode mudar? Claro que pode. Pronto. Então ela pode usar algo mais colorido, pode ser verde, pode ser azul, pode ser amarelo. Enfim, o que ela preferir e também algo que esteja dentro da cartela de coloração dela. São dicas que nós estamos deixando aqui para vocês como inspirações, né, Lívia? E olha, a gente coloca em prática. Com certeza. E é muito legal. Então, assim, realmente a gente está deixando inspiração para você, mulher, usar o que você já tem na sua casa, dentro do seu guarda-roupa, de uma maneira diferente. Como que você vai imaginar? Então, assim, a gente já trouxe a Gisele com participação especial aqui, trazendo para poder dar dicas para vocês colocar no dia a dia. Sim. Obrigada mais uma vez, Eu né, que Lívia? agradeço. Que delícia. Que delícia. Que delícia colocar essas dicas em práticas. E falando em colocar essas dicas em práticas, não podemos esquecer do quê? Do desafio. Do desafio da foto. Exatamente. Então, a mulherada tem que fazer o quê? Se ela tiver dentro do armário alguma peça assim, que seja da mesma tonalidade, tons muito próximos, muito parecidos, que dê para fazer até um tom sobre tom, tente usar para que você possa sair da sua zona de conforto. E você pode colocar cor em outros pontos, no acessório, pode ser no calçado, pode ser na terceira peça, na bolsa. São muitas opções, gente. Você tem que anotar tudo, senão não tem como. Anota todas as dicas que a Lívia deixa aqui pra gente. Sim. Muito bem, Lívia. Muito obrigada mais uma vez. Então, o desafio está feito aí para vocês essa semana. Se você aceitar esse desafio, a gente quer essa prova. Como que é a prova? Faz o look, aceita o desafio, marca a minha página, marca a página da Lívia. Nós vamos ter o maior prazer de repostar você. Com certeza. E lógico que a mensagem que nós queremos passar aqui, como sempre, desde o início, é você valorizar quem você é de verdade. Despertar a sua essência, o feminino. E o look vai ser apenas um detalhe. Vamos dizer assim, né, Lívia? Um detalhe para você se desafiar e sair da zona de conforto. Ok? Obrigada, Lívia, mais uma vez. Deus abençoe. E até a próxima semana, né? Estamos aí juntos. E para você, não fique triste, estamos finalizando mais um episódio, porém, o nosso encontro é semanal. Segunda-feira, às 20 horas, eu aguardo você com o quadro Look do Look, mas também com o quadro de entrevistas. E semana que vem, eu vou estar trazendo o fundador da Hawk e o CEO da Menela, do Grupo Menela. Ele vai contar aqui pra gente, o Joel, como eles se tornaram a potência que são aqui no nosso país e fora do país. E olha, detalhe, eles são uma empresa de pandemia. Então tem muita coisa para você aprender aí com eles. Então anota tudo, tá bom? Temos também o quadro da carta virtual. Você conta a sua história ali de maneira anônima. Se você se sentir seguro, não tem problema. O objetivo é eu dar voz para a sua história. Eu dar voz para você mesmo. Então você envia para a gente por e-mail a sua carta virtual e eu vou ler aqui a sua carta como forma de realmente a sua história ser contada. Então eu quero que você solte a sua voz. E eu te espero segunda-feira às 20 horas aqui com os quadros do programa Paula Silva com você. Tchau!